Aumente suas vendas com estratégias de upsell e cross-sell. Técnicas de upsell e cross-sell, personalização de ofertas e aumento do ticket médio. Quer aumentar as suas vendas sem gastar mais em marketing? Nesse episódio, nós vamos falar sobre estratégias de upsell e cross-sell que podem aumentar significativamente seu ticket médio. Aprenda como oferecer mais valor aos seus clientes e, ao mesmo tempo, aumentar a sua receita. Eu sou a Cami Camargo. E eu sou Eduardo Ribeiro. E esse é o Método Stiling. Sem mais delongas, já vamos aqui então para a definição de o que é um upsell e o que é cross-sell, Eduardo. Então, upsell, eu gosto muito desse termo. A gente fica muito feliz quando acontece aqui na agência. O upsell é quando a gente, por exemplo, vende um serviço e o serviço, daqui a pouco, durante a jornada desse serviço, a gente descobre que ele pode ter um up, ele pode ter mais informações, mais entregas. Vamos dizer o exemplo clássico de um upsell. Você vai lá numa concessionária e compra um carro. Achou lindo aquele carro, é o modelo que tu quer. E aí, quando você está terminando, ou quando você vai fazer a revisão, você descobre que esse carro pode ter um som melhor, um som mais digital, pode ter, de repente, mais alto-falantes dentro do teu carro, um aerofólio. E o cross-sell é um pouco diferente, ele é muito utilizado por prestador de serviço, mas eu acho que quem trabalha cross-sell com a gente o tempo todo é a Netflix. Porque a Netflix vem lá, oferece pra gente 7 dias grátis, eu acredito que é isso que está hoje, 7 dias, não lembro, 30 Também dias. não. Eles oferecem um período gratuito. E como que eles fazem o cross-sell, né? O cross-sell seria, tipo, continuar com a empresa. Ele vai continuar comprando algo. Vamos pegar quem trabalha muito cross-sell, seu mercado. Seu mercado, eles trabalham cross-sell, eles tentam fidelizar o cliente, que ele cria o hábito de compra de toda vez que você pensa, eu preciso comprar um pão, eu preciso comprar alguma coisa, qual o lugar que eu vou comprar de novo, né? Então, o cross-sell, eu entendo muito com isso. Claro que se for procurar literatura, sempre vai ter um termo técnico, mas eu gosto da aplicação. Vou usar o exemplo nosso, a gente é casado, né? Então a gente também pensa muito nesse supermercado. Qual foi a técnica de cross-sell, por exemplo, que o Bistec fez para fazer a gente querer comprar toda semana lá? Então, não sei quem está assistindo aqui na sua cidade, provavelmente você já se deparou com algum supermercado que ele oferece alguma premiação para você. Você faz as suas compras do mês e em cada X valor você recebe uma etiqueta, um selo. Você vai completar uma tabela e essa tabela vai te dar alguns pontos ou benefícios em compras, ou então você vai receber... Enfim, a gente teve a promoção aqui na nossa cidade de panelas, taças, facas, e a gente sempre buscava comprar nesse lugar por causa disso. E tem outros supermercados também, que eu lembro do Angeloni, tinha o Dots, né? Dots também. Hoje a gente tem muitos clubes, né? Então eles tentam fazer essa estratégia do clube para captar teu CPF também. Sim. Mas a ideia é sempre também estar podendo te oferecer um relacionamento. O cross-sell trabalha muito essa questão de se relacionar. A gente, quando vende aqui um projeto com uma agência, né? A gente é uma agência de marketing, como que a gente faz para o cliente continuar querendo estar com a gente? São estratégias de atenção, mostrar que a gente faz parte do time, a gente faz NPS, por exemplo, que é uma pesquisa onde a gente pergunta como é que está a satisfação do cliente. E nesse cross-sell, a gente vai desvendando novas oportunidades de negócios. Então, é aquela coisa. Não sei se... eu acho que o médico é um exemplo bom. Às vezes a gente vai no médico e a gente precisa descobrir que está com um problema. E aí, às vezes, a gente vai falando vários problemas e como que o médico faz. Às vezes ele pega, ele elege qual que é o principal problema que tem ali naquela consulta, ele começa a tratar isso, mas ele já sabe que existem problemas menores e que isso são conversados, às vezes, depois do exame, depois que você faz a primeira evolução. Agora, né, você comentou para mim que o teu primeiro problema era colesterol e agora você também está com uma dor no pé. Mas o colesterol é mais perigoso para a tua vida, então vamos trabalhar bem isso aí e depois a gente volta. Legal, agora eu lembro que você tem dor no pé, vamos começar a fazer uma fisioterapia, vamos começar a fazer talvez um fortalecimento numa academia, ou de repente tem que tirar um raio-x para ver como é que está o pé. Então o cross-sell trabalha muito isso. A gente nunca consegue entregar
todas as ações de uma vez. Então, entender assim as necessidades que teu cliente tem em toda a jornada, que o pessoal fala muito de jornada de compra, só antes do cliente virar cliente. Então, o lead virar cliente seria talvez o termo correto, mas existe uma jornada de compra depois que ele fica teu cliente, que é onde se trabalha muito a retenção. E o que poderia ser feito numa empresa, exemplo, um prestador de serviço pode fazer como um cross-sell? Qual o prestador de serviço tu imagina para nós fazer um teste melhor? Qual é o serviço que ele faz? Vamos pegar um exemplo aí. Sei lá, um instalador de ar-condicionado. Instalador de ar-condicionado, muito bom. Então ele vem, faz a instalação do ar-condicionado, ele pode já deixar uma ação de cross-sell, que eu vejo que o pessoal da lavação faz. Eles terminam de fazer o serviço deles, eles sempre deixam um mimo, alguma coisinha aí que faz lembrar. Então, um cartãozinho que tem um docinho, que tem... De repente, eu já vi uma estratégia de cross-sell, que é, de repente, deixar uma etiqueta do lado do ar-condicionado, para que, se a pessoa tiver qualquer problema, ela possa estar vindo a ligar de novo. E o melhor de todos, ele anotar isso num CRM, que ele instalou, por exemplo, o ar-condicionado agora no mês de setembro. A gente sabe que o ar-condicionado precisa de constantes limpeza, pelo menos manutenção também. Então, provavelmente em 6 meses, conforme o ambiente, ou em 1 ano, vai precisar limpar. Se ele sabe disso, ele já pode fazer uma anotação no CRM e para entrar em contato, de repente, daqui 6 meses, perguntando, dando um oi no WhatsApp. E aí, tudo bem? Como é que está teu ar-condicionado? Está funcionando bem? Não está com cheiro ruim? O pessoal não está espirrando? Identifiquei que está na hora de fazer uma limpeza. Isso é uma maneira de... Inclusive, quem limpa o nosso ar-condicionado aqui é uma pessoa que já fez a instalação. Por quê? Porque ele deixou uma marca tão boa que a gente se sente seguro de estar chamando novamente, pela rapidez, a organização que ele tem na questão das agendas. E como é que uma empresa, né, no caso, pessoas que estão nos ouvindo aqui, lá nos seus negócios, enfim, pode identificar que ele tem uma oportunidade para oferecer um upsell e um cross-sell? Sabe aquela frase bem de coach que fala que por trás de um problema sempre tem uma oportunidade? Começar a mapear os problemas do teu cliente. Seja sempre... tenha sempre um olhar focado nos problemas. É o problema que move o mundo. Se não tiver problema, não tem oportunidade. Cada problema. Então, vamos pegar o mesmo exemplo do ar-condicionado. Tá? O cara comprou um ar-condicionado e aí o instalador, na hora de ver, percebeu que ele comprou um ar-condicionado que gasta bastante energia. Porque ele comprou numa promoção, ele não é inverter, ele não é um ar-condicionado que talvez vai suportar o espaço. Ele descobriu um problema que às vezes o cliente não percebeu. Olha o que ele pode mostrar para o cliente. Legal, está instalando aqui, só queria te recomendar que talvez ele não vai gelar o tanto que você gostaria, tá? Ele já vai dar uma melhorada na tua sala, mas o ideal seria um modelo XPTO, que aí ele talvez ofereceria um upsell, botar mais um. Então eu botei esse problema, comprou o ar-condicionado errado. Ou o ar-condicionado, ele está numa posição que foi instalada errado. Então, isso são assim, às vezes você que é um bom técnico, você já consegue prever problemas antes. Então, eu peguei esses dias um atendimento de um mecânico que ele já deu uma geral e ele já fez o serviço já dizendo que ele poderia ter tal comportamento pela questão de uma peça estar nova e a outra não estar desgastada. Para mecânicos, né, também funciona bastante. Mecânico, todo mundo que arruma alguma coisa. Sim. Um médico, um dentista que vai lá fazer um procedimento e esse procedimento ele pode precisar de uma manutenção. Então ele tem... E se ele deixar, a pessoa não vai voltar daqui a um mês, se deixar pela vontade da pessoa. A pessoa foi no dentista, só aquele cheiro de álcool às vezes já afasta. Então talvez ele tenha que criar um mecanismo de já prever os problemas. E o melhor problema é aquele que o cliente ele se liga que ele tem aquele problema. Então esse problema tem que ser mapeado e principalmente a gente tem aqui uma planilha hoje. Eu trabalho aqui com o pessoal da SDR.
a gente anota os principais problemas. Por exemplo, um problema que a gente percebeu em imobiliária de locação. Em grandes centros, eles têm problema de estoque. O que acontece? Eles não têm imóvel, tem um monte de gente querendo alugar, mas eles não têm imóvel suficiente para todo mundo. Então, a gente percebeu que a nossa campanha, que talvez você daqui a pouco seja até impactado, se tu é corretor de imóveis, pode ser que chegue para ti, é para ajudar a captar imóveis. Olha que louco. Não é para ajudar a vender imóveis, como é o clássico. Isso foi uma dor que a gente pegou aqui, que a gente teve bastante sucesso. Mas o cliente trouxe para nós essa dor. Ele disse assim, todo dia tá cheio de gente querendo alugar, mas não tem o dono do imóvel querendo suficiente. Então, a gente precisa mudar o comportamento. Então, basicamente, para uma pessoa, para um empresário, um dono do seu negócio, mapear oportunidades, ele precisa fazer perguntas e se aproximar do seu cliente. E principalmente saber arquivar muito bem isso numa planilha. E começar, ter documentado, né? Começar a ver o que é... Porque assim, o ser humano tende a ser repetitivo, tende a ter um comportamento de massa. Então, se uma imobiliária tem esse problema de estoque, pode ser que outras tenham. É só questão de ir verificando se isso tem também. Né? E como é que poderia ser feito algo em relação a personalizar essas ofertas? Aí, para personalizar, o que a gente recomenda é você criar uma segmentação. Mas essa segmentação pode ser feita manual? Pode. Exemplo, dentro do WhatsApp, hoje você tem a parte de etiquetas. Isso é uma coisa bem simples, tá? Em grande escala, a gente tem sistemas como a RD Station Market, que é craque na parte de segmentações. Mas, por exemplo, você é um corretor de imóveis que você quer definir seus clientes por dor. Você cria uma etiquetinha ali no WhatsApp, você pode colocar assim, clientes que têm a dor de querer morar perto de escola. Clientes que têm a dor que eles querem morar em apartamento duplex, eles querem 2 andares. Aí você vai colocando etiquetinhas, daqui a pouco você tem uma certa oportunidade. Nossa, consegui agora um apartamento duplex. Quem que eram os caras que eu tinha mesmo que queriam duplex, que me falaram comigo talvez mês passado ou antes? Era esse. Legal. Daí fulano, tudo bem? Lembra aquele apartamento duplex? Mas eu já comprei, legal. Mas só para te avisar que eu tenho, tá? Eu tenho. Daqui a pouco o cara comprou, mas não gostou. Está numa região ruim. Ou quer fazer uma oportunidade de negociação, trocar o que ele está... Porque o que eu tenho batido, até dei uma palestra, semana passada, dei uma palestra no Senac, é que o cliente, ele está cada vez mais especialista. Uma época a gente queria saber o carro novo. Chegou. Aonde que a gente ia? Na concessionária. Aí a gente chegava na concessionária, eu lembro que eu era moleque, às vezes queria ver o carro lá, mas eu não era a persona que o vendedor queria. Então, às vezes o vendedor me atendia muito mal, porque eu queria lá ver o carro novo. Eu lembro que eu ia aí, um amigo meu, o Marcos, a gente às vezes ia lá olhar. Até ele hoje é gerente de concessionária, ironia do destino, né? É gerente de concessionária. E aí o que acontecia? Eles tratavam bem quem era aquele senhor que chegava lá, que tinha cara de cliente. E quem não era, né? Agora, hoje é o contrário. Aquele senhor que já tem cara de cliente, quando ele chega na concessionária, ele já quer saber se o assento é bipartido. Ele quer saber... A pessoa que procura, ela já está mais experiente sobre aquele produto que ela está querendo comprar, né? Por isso a gente fala muito hoje no Arconel do funil, das etapas do funil, né? Que é o reconhecimento do problema. Começa lá no aprendizado e descoberta. Aí depois vai para o reconhecimento do problema, depois para decisão de compra? Decisão de compra. Que aí é onde... E aí, de fato, no final do funil acontece a venda. O segundo, o Kotler, que é o criador dos 4P de marketing, ele fez também os 4Cs, né? E o ponto de venda, que era um lugar determinante para você aprender. Eu lembro que eu fiquei 2 anos indo na mesma loja, porque eu queria comprar um prato de uma bateria quando eu tinha 14 anos, e eu não tinha dinheiro. Então eu ficava sempre querendo olhar. Por quê? Porque chegava no fim do ano, às vezes eu tinha a chance de escolher um presente, né? Se eu passasse direto lá, meu pai fazia essa brincadeira de eu poder escolher um presente do meu gosto mesmo. E aí eu ficava, porque quando eu chegasse no fim do ano eu não ia poder errar nessa compra. Eu tinha que comprar aquele prato que eu queria. Então, hoje, eu não preciso mais ir na loja. Então, é a comodidade. O que é mais cômodo para mim?
Eu não preciso mais ir na loja, eu não preciso mais ir num plantão de vendas, numa imobiliária, uma coisa para ir aprender sobre imóvel. Eu já sei. Quando eu for lá, eu vou ir provavelmente para negociar, retirar, vai ser um lugar que vai ser... Conseguir algum benefício, alguma vantagem. Que está lá no fundo de funil. Alguma negociação, porque ela já aprendeu todo aquilo que ela precisa, né? É por isso que cada vez mais a gente está vendo comércio vazio. Porque Sim. as pessoas não vão lá, as pessoas só vão lá na hora que elas querem comprar. Principalmente lojas de eletrodoméstico, né? Loja de imóveis eletrodomésticos. Eu e tu só vamos na loja de eletrodoméstico quando a gente quer pegar na hora. Uhum. Aí vem lá o pessoal tentar vender a gente por catálogo, que às vezes o preço é até mais caro que na internet. Isso é uma coisa que eu ainda não entendi qual é a estratégia. Talvez alguém caia, aquela pessoa que tem medo de comprar na internet, funciona. E eu acho também muito pela questão do financeiro da pessoa. Por causa que eles fazem no carnê? Às vezes a pessoa consegue fazer no carnê, às vezes conheço pessoas que não usam cartão de crédito hoje em dia, porque tem medo, né, de ser hackeado na internet, de golpe. Concordo. E aí eles preferem ir diretamente na loja onde eles estão vendo o vendedor ali, estão vendo o produto, por medo de não receber. Só que eu digo... Ainda existe alguns casos, poucos, mas existe. Existe. E esse tipo de situação, talvez quem está estudando pensa, mas eu sou assim e tal, né? Nem tudo está na internet ainda. Assim, tudo está na internet, tá? Se você faz um Pix hoje, você está comprando pela internet. Sim. Se você negociou com alguém no WhatsApp, você está comprando na internet. Então, é isso que a gente fala. Quando eu falo ali, método Stiling, elevando o seu negócio ao digital, é que o teu negócio já está no digital. Se você já fez um WhatsApp da tua empresa, ela está no digital. Então, elevando talvez a mente, porque ela já está lá. E a boa notícia é que, aos poucos, a tecnologia, a inteligência artificial vai fazendo com que as pessoas... É como se ele fosse espremendo você a soltar essas coisas mais passadas e se adequando, né, a uma nova realidade. Ah, sim. Atualização de celular, atualização de conta. Às vezes uma pessoa deixa de receber porque não tem Pix. Então ela vai ser obrigada a ir no banco e criar sua chave Pix e receber os seus pagamentos por Pix, né? E a tecnologia vai evoluindo e vai te empurrando, te forçando a isso. Porque você ganha produtividade, né? Esse negócio da produtividade é isso. Quantos projetos morrem porque às vezes você tem que sair no teu horário de serviço para fazer algo. Então, quem trabalha carteira assinada tem dificuldade de ir numa terça-feira à tarde, por exemplo, arrumar um óculos. Às vezes tem que organizar isso em outro horário. Agora, se tem no WhatsApp... Já teve casos de pessoas também que a gente viu que ia ter um evento da família e precisou sair para fazer o cabelo e unha numa sexta-feira. Sair no meio do horário do serviço, né, do trabalho, ter que explicar a situação. Então, são maneiras que, às vezes, se um estabelecimento desse tem um aplicativo, você consegue agendar, consegue ter toda uma programação, né? E isso aumenta o que? O cross-sell, você vai comprar novamente. Aqui perto da agência abriu um daqueles mercadinhos 24 horas, aqueles que você se atende sozinho. O que eu achei legal? 24 horas, se você tiver qualquer emergência hoje... eu vejo que ele é uma mão na roda. Sim. Então, claro que ele não tem ainda coisas como fruta, coisas que estragam, assim, um açougue. Uhum. Mas se precisar alguém de madrugada, sei lá, vamos pegar assim, mas tem muita conveniência 24 horas. Tá, vamos pegar um Réveillon, que a gente já teve sufoco ali. Uhum. Réveillon, Natal, que mesmo que é 24 horas, eles não abrem nesses dias. Acontece? Sim. Um domingo, uma vez eu lembro que a gente quis tomar um café no primeiro de ano, à tarde, e a gente não achava nada aberto. Não achava aberto. E não tinha nem mercado para comprar. Uhum. Então, talvez uma conveniência de posto, né? Ou essas empresas autônomas. E o que acontece? Quando eu fiz a compra nesse mercado, eu tive que baixar um aplicativo. Então, esse aplicativo fica me mandando notificação. Às vezes tem algumas coisas que tem captou teus dados, e-mail, acessou o teu sistema. E aí, o último tópico aqui da nossa conversa é trazendo alguns exemplos práticos, né, de upsell e cross-sell. E eu acho que a gente pode mostrar alguns casos que aconteceram dentro da Arconel.
de clientes que tinham uma certa ferramenta. Em conversas, em reuniões de relatório, a gente foi apresentando, entendendo as dores desse cliente, e surgiu aí a oportunidade de vender outras ferramentas que a gente tem dentro de casa. E diminuiu o custo, esse que foi o grande detalhe. Nós tínhamos um cliente, uma empresa de turismo, que eles compravam ferramenta gringa em dólar. Então, eles tinham, além do preço em dólar, a ferramenta tinha menos funcionalidades e eles pagavam IOF todo mês. Eu já ouvi falar, ainda não foi cliente nosso, mas tem clientes que, conforme a modalidade fiscal, se ele compra ferramenta de outro país, ele paga imposto de importação. Que pelo que eu entendi, ainda é diferente do IOF. Que o IOF já é um imposto pela troca. Até se você está escutando e eu falei alguma coisa que está errada nessa parte, comenta aqui, tá? A diferença. Mas é um imposto de importação, tá? Então acontece bastante esse tipo. Então ele tinha esse custo mais alto. Ele tinha... A gente também pegou questão de hospedagem também. E ferramentas que faziam a mesma coisa compradas em... Tipo, eu tenho 2 ferramentas que fazem a mesma coisa. Dobrada. Então a gente tinha aquela favelinha de software lá. Sim. A gente tem outro caso que é do WhatsApp, né? RD Conversas. Então, em conversas, em reuniões com os clientes, a gente foi entendendo as dores. Eu tenho 5 vendedores, como é que eu faço para todos eles atendendo no mesmo WhatsApp? Bem lembrado. 70 vendedores eu peguei uma conta. Esse é um exemplo, né? Que era assim, ó. E esse é um caso real. Caso real. A imobiliária, ela tinha em torno de 70 corretores. E o que era o desafio? Como o corretor era alguém autônomo, ele acabava fazendo as negociações pelo seu próprio celular, no seu WhatsApp. E aí o que acontecia? Ele começava a receber leads que a imobiliária pagava para fazer tráfego pago, pagava nos portais. Às vezes a lead chegava, não estava no momento da compra, mas ele criava relacionamento com o corretor. E aí quando ele ia fazer a compra do imóvel, esse corretor já estava em outra imobiliária. E aí eles estavam perdendo muito com isso, eles estavam tendo um custo de aquisição de novos contatos, né, que a gente chama de leads, alto, né, um investimento aí acima dos seus 20 mil por mês, média de custo de um lead em torno de R$35. E aí acontecia desse cara, quando ele estava pronto para comprar, ele tinha criado um relacionamento com o corretor e o corretor não estava mais. Como a gente podia mudar isso? Organizar a questão do atendimento, fazer um atendimento mais profissional. Outra coisa que eles também reclamavam é que demorava muito entre receber o lead e o corretor dar o primeiro oi no WhatsApp. Como medir isso? Esse era o problema. Ter uma ferramenta que podia fazer uma fila e que ela pontuasse quem é aquele corretor. Então a gente até criou uma regra que se aquele corretor ele não respondesse em até 4 minutos, era o time que eles criaram lá. Não fui eu que criei essa regra, tá? Os corretores não fiquem bravos comigo. Mas foi criado 4 minutos, ele passaria para o segundo da fila. Isso é baseado, claro, né, em cada necessidade de cada empresa, depende de uma equipe também, de saber quantos corretores, quantos vendedores tem nessa equipe, né? E aí criar esse rodízio. O lugar também. Então, por exemplo, essa mesma ferramenta, a gente teve cliente em São Paulo, que eles têm pico de atendimento na madrugada. Cidade que não para nunca. Então, as pessoas chegam cansadas do serviço e estão morando num lugar ruim. Qual é o horário que eles vão ver? 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, viram às vezes. Então, ela acaba criando uma fila assim, de atendimento. E foi onde a gente trabalhou bem na dor para resolver. Então, às vezes o pessoal tem uma visão um pouco equivocada, que a agência é um cara que cria artes bonitas, como essa arte do método Stilling aqui que está na TV. Mas hoje é muito mais que isso. É alguém que tem a possibilidade de apresentar ferramentas e soluções para resolver o problema. Então, até para você que está ouvindo, se tu tem um problema hoje que você não sabe como fazer, pergunta numa agência. Pode deixar aqui nos comentários ou chama a gente em inbox, mas deixa o problema. Porque se a gente conseguir entender teu problema, com certeza talvez a gente possa te apresentar uma proposta bem legal para resolver. E que aí que vai entrar lá naquele ponto, né? Que ainda vai reduzir os custos, as verbas que muitas vezes as empresas não investem tanto como deveriam e redirecionar esse recurso para uma coisa que vai trazer mais a receita, né? Para a empresa. Sim, inclusive a gente tem uma lista, né, que é muito interessante, se alguém quiser baixar,
A gente vai deixar o link aqui na descrição, que é as 10 ferramentas que todo empresário deveria usar. E ali são... Como que a gente fez essas ferramentas? A gente pegou vários problemas que os nossos clientes passavam e a gente começou a ver qual ferramenta que funcionava melhor. Inclusive, modelo mental. Uma delas ali é você seguir a Forbes, eu acho que se eu não me engano, porque a gente vê que eles dão hacks para a pessoa poder evoluir mais. Mas tem ferramenta ali de gravação de vídeo. Às vezes a gente faz uns vídeos legais. O pessoal, como é que você grava a tua tela? Tem ali nesse checklist ali. 10 ferramentas que todo empresário deveria usar. E aí tem o checklist de marketing digital, que são ações, são um checklist para lembrar as empresas o que ela pode fazer, né? Para saber se ela está fazendo aquilo ou não. Então, pedir para... São 2 ferramentas. Para você que está vendo ali, esses 2 tem um link abaixo aqui, tá? Vai ficar na descrição. Na descrição, tanto para quem está no Spotify, tanto para quem está no YouTube ou nas outras plataformas que esse podcast pode chegar. E é isso aí. Esse foi o episódio. Mais um episódio. Você confere tanto no Spotify quanto no YouTube. No YouTube você tem imagem, no Spotify também. Fica aí a critério de quem quiser se adaptar com as plataformas que já usa. E se você tem dúvidas, tem algum comentário, quer algum assunto, você pode comentar também e mandar pra gente. A gente tem nosso e-mail, que é o contato@arconel.com.br. Se você quer também trabalhar na Arconel, você pode mandar e-mail com o teu currículo para esse contato. E, Eduardo, tem mais algum recado? Não, só agradecer quem ficou até no final e dizer que esse é o detalhe. É o problema que move as coisas, é o problema que se você captar, você vai conseguir fazer upsell e vai conseguir fazer cross-sell. Tenho certeza disso. É isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu!